E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vamos ler junto este versículo? E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sentai-vos. Senhor, nosso bondoso Pai Celeste, em Teu precioso nome, nós queremos, nesse instante, agradecer o Senhor por Tua bondade e por Tua infinita misericórdia. Nós não sabemos, ó Pai, quanto tempo ainda teremos pela frente, quantos dias nos restam, quanto momento ainda nós temos que caminhar aqui nesta terra. Mas, Senhor, se para tudo existe um tempo determinado, o Senhor já determinou quantos passos teremos que dar nesta terra. O Senhor, como um Deus infinito, antes do mundo existir, já tinha estabelecido todas as coisas. E nós estávamos na Tua economia, dentro do Teu plano dispensacional. As dispensações que discorreria aqui na terra, o Senhor já tinha nos incluído. Já tinha dia, hora, mês e ano da nossa manifestação aqui. Quando reconheceríamos o dia e sua mensagem. Quando o nosso pensamento, quando a nossa mente despertaria para a mente suprema, para a mente de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí não mais seria homens e mulheres pensantes, seria Cristo pensando através de nós, agindo através de nós nesta terra. Nos abençoa, Pai, neste culto, neste ensinamento, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, e que possamos, ó Deus, a cada dia, nos tornarmos mais e mais participantes da Tua natureza. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos procurando encontrar a nossa juntura. Qual é a nossa posição? O que Deus exige de nós? Nossa posição em Cristo. As promessas de Deus, elas são tão grandes e maravilhosas, e são infalíveis, e são maiores que o céu e a terra. As promessas de Deus. Porque os céus e a terra passam, disse Jesus, porém a sua palavra não passará. O que nós não tínhamos por muito tempo nos tocado quanto a isso, é porque Jesus falou estas palavras: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passará. Apenas pensávamos que era por causa daquilo que ele disse, que era verdade. Mas quando você entra dentro das Escrituras para entender estas coisas pelo Espírito Santo, você vai perceber que a palavra de Deus não pode passar, porque ela é o próprio Deus. A palavra foi que se fez carne. A palavra foi que criou todas as coisas. A palavra é a semente original. Por isso ela não pode passar, porque a palavra e Deus é a mesma coisa. Quando você observa isto, quando você vê isto, você então procura se preocupar, uma vez que você diz que crê na palavra, que você vive a palavra, que você obedece a palavra, você está testemunhando com suas palavras, e que precisa isto ser transportado para a sua vida, para o seu dia a dia, para que você viva Deus, obedeça Deus, caminhe em Deus, porque Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Assim tem que ser. O ponto principal em si, nós podemos falar de onde encaixa essas coisas, onde a palavra de Deus em nossas vidas pode se encaixar. E Deus estabelece tempos e limites de tempo, e tudo funciona de acordo com isso. Veja isso aqui.
Não é que agora, neste exato momento, Deus está estabelecendo tempo e colocando limites no tempo. Não é assim. Os tempos foram estabelecidos antes. Por isso que Jesus chegou a dizer para os discípulos, quando procuraram saber se era naquele tempo que ele restauraria o reino a Israel. E ele disse: não vos compete saber os tempos estabelecidos pelo Pai. Vocês lembram desta escritura? Isto está registrado no primeiro capítulo, creio, segundo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Não vos compete saber os tempos estabelecidos, mas ficai em Jerusalém e esperai que do alto venha o poder. Ele já tinha estabelecido os tempos e os limites do tempo. Hora de você nascer, morrer, hora de você trabalhar, hora de você fazer alguma coisa, qualquer coisa que exista na terra. Cada mosca que se reproduz, cada batida, cada uma das vezes que elas piscam seus olhos, Deus já tinha estabelecido os tempos e já tinha colocado limites para esses tempos. De acordo com o profeta de Deus, tudo funciona de acordo com isso. Olha, antes da vinda do Senhor Jesus, se levantarão muitos falsos, dizendo: este é o Messias, ou aquele é o Messias. E quantos falsos Messias não têm se levantado? Muitas vezes você pensa que um falso Messias ou um falso Cristo é apenas alguém dizendo que é Jesus, que tem retornado ou qualquer coisa assim. Não, falsos Cristos, porque são muitos. O que é o Messias? O que é um Cristo? É ungido. Falsos Cristos, falsos Messias, seriam falsos, pregadores falsos, missionários falsos, apóstolos falsos, pastores falsos. Porque o Messias, quando ele vem, ele manifesta a palavra. E cada verdadeiro ungido de Deus que chega na terra, ele, como um pequeno ungido, ele está ali para manifestar uma porção da palavra. Um falso Cristo, um falso ungido, ele tem uma unção demoníaca para manifestar uma antipalavra, uma palavra falsa, algo que não é a palavra de Deus. E se você observar, você vai notar que realmente isso já tem acontecido, porque a terra está repleta de falsos pregadores, de falsos pastores, de falsos missionários. Eles não estão pregando a palavra de Deus. Eles estão pregando ensinamento próprio, doutrinas humanas que eles próprios estabeleceram, que eles próprios engendraram, levantaram doutrinas humanas para serem diferentes dos demais, e assim estão desvirtuando o verdadeiro evangelho na mente das pessoas e desencaminhando o homem e a mulher apenas para preceito dos homens. E para este Jesus tem dito: este povo honra-me com seus lábios, porque na verdade eles procuram honrar a Deus, cantam louvores, oram, dão glória a Deus, falam línguas estranhas, fazem grandes obras. Mas Jesus disse: este povo honra-me com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim, disse Jesus. Por que os corações estão longe? Porque eles querem estar longe? Não, não é porque eles desejam estar longe de Deus, nem tampouco separados de Deus. Eles desejam estar perto de Deus. Eles estão desejando o céu. Eles não querem ser pessoas ruins. Eles não querem ser anticristo. Eles querem, na verdade, adorar a Deus, é fazer um trabalho para Deus, mas estão longe de Deus. Por quê? Porque Jesus disse: em vão me adoram. É uma adoração vã, sem sentido, sem significado, inaceitável pelo Deus Criador, porque estão aprendendo o que Ele está ensinando. Os falsos cristos, os falsos messias, os falsos ungidos, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos.
E vale lembrar que todas essas doutrinas falsas, todos os preceitos humanos que têm sido colocados dentro do mundo chamado cristão, elas têm base nas Escrituras. Elas têm base na Bíblia. Elas procuram se basear nas Escrituras, mas com a sua própria interpretação. E o povo, enganado por esse espírito anti-palavra, esse espírito anticristo, esta falsa unção, eles torcem toda a Bíblia, torcem todas as coisas, e estão aí sem saber que em que tempo estão vivendo. E por não saber que tempo é este que estão vivendo, não podem reconhecer o dia e a mensagem para o dia. Sucederiam assim de acordo com as Escrituras, falseando a vinda do Senhor Jesus. As pessoas tratam de fazer de acordo ao seu parecer. Eu acho que é assim. Lê um versículo das Escrituras e interpreta aquilo dizendo, eu acho que é assim. A minha igreja ensina assim. O bispo ensinou assim. Sim, trata de fazer de acordo com o seu parecer. E tentam fazer que a palavra de Deus encaixe em seus programas. Eles inventam uma programação para a igreja, para a congregação, inventam uma determinada campanha, qualquer coisa, para atrair a atenção do povo e procuram na palavra qualquer coisa que dê cobertura, que diga, veja, eles fizeram assim nas Escrituras. No entanto, não reconhece que aquilo que eles fizeram nas Escrituras era para o seu tempo. Tinha um tempo estabelecido para aquilo. Não adianta nada hoje o povo judeu fazerem sacrifícios e oferta de manjares, porque aquilo era algo para o tempo passado. Isto era algo para aquele tempo, não para hoje. Porque o sacrifício era até que o Messias viesse. E ele já veio. Sim, meus amigos. Então inventar uma programação, inventar um programa com o povo e fazer com que aquilo se encaixe com as Escrituras, isso jamais dará certo. Ao contrário, você tem que encaixar você no programa que Deus já estabeleceu. Ora, se antes do mundo existir, Deus já tinha estabelecido o seu plano, Deus já tinha colocado limites no tempo, como posso eu agora inventar uma doutrina, inventar uma nova religião e querer que as coisas de Deus se encaixem naquilo? Como posso eu fundar uma nova igreja, uma nova organização, criar doutrinas para sermos diferentes das outras e depois querermos que a vontade de Deus se encaixe com aquilo que eu criei? Não, senhores. Você tem que se encaixar no programa de Deus. E sabemos que isto é a verdade. Quando Moisés supôs que Deus havia prometido libertar os filhos de Israel, quando ele pensou que ele poderia ser ter o chamado para aquele propósito, veja, quando você tem um chamado de Deus, isto não quer dizer que você de imediato salte, grite para lá e para cá e já está fazendo a vontade de Deus. Que isto sirva de lição para mim, para nós, para vocês do futuro que ouvirão isto. Se você nasceu com um chamado de Deus e você descobre aquilo, não adianta você começar a correr de um lado para lá e para cá e se apressar em fazer isso e fazer aquilo, porque você diz, Deus me chamou para fazer um trabalho. Ora, Ele te chamou, você tem um chamado, mas qual o problema? Você não pode começar a fazer aquele trabalho por si próprio, porque isto foi o que Moisés intentou fazer. Foi o que Moisés tentou fazer quando ele notou que ele poderia ser o enviado para ser o libertador. Veio, quando você tem um chamado de Deus, isto não quer dizer que você de imediato salte, corra e já está fazendo a vontade de Deus. Não. Tem que esperar a vontade de Deus se cumprir. Você tem que esperar, porque existe um tempo de Deus para que aquela vontade se cumpra. Moisés era o libertador, mas Deus já tinha estabelecido qual tempo que ele ia ser ungido para efetuar a libertação. É aí onde muito se enrola todo.
Deus tem um tempo estabelecido, tem a pessoa certa, e mesmo aquela pessoa certa tem que esperar o tempo certo de Deus. Caso contrário, não se entra em posição. É como as catracas de um relógio. Ela tem o tempo certo. A maior, ela gira mais lentamente. A menorzinha ali, um pouquinho mais rápido. E a menorzinha de todas, ela é a que gira mais rápido ainda. Vem? Uma depende da outra. Tem o tempo certo daqueles dentes encaixar um no outro, para que assim dê a hora precisa e correta. Veja, você acha que tem um chamado de Deus? Então espere o tempo, que ele vai agir no tempo certo. E Moisés pensou, bem, os filhos de Israel entenderam que eu serei seu libertador. Então ele saiu para fazer. E quando ele fez, matou um homem. Veio? Ele se deu conta que os filhos de Israel não entenderam. Por que os filhos de Israel não entenderam que Moisés era o libertador? Naquele momento. Porque não era o tempo, ele não tinha ainda a vindicação. O homem de Deus está ali, o povo de Deus está ali, mas precisa-se que haja vindicação. E o Senhor Jesus Cristo, naquela posição de filho, ele disse: o filho nada pode fazer, a menos que o pai o mostre. Precisava que aquela unção que ungia aquele corpo mostrasse o momento propício dele curar, dele agir, dele caminhar. Moisés então perdeu toda a esperança e o poder que tinha, pensando que a liberdade não era para os filhos de Israel. Já havia perdido todas as esperanças de liberdade, até que um dia Deus se lhe apareceu numa sarça ardente. E quando se cumpriu o tempo de Deus, este é o problema. Quando se cumpriu o tempo de Deus, não é o meu tempo. Você estabelece datas para realizar alguma coisa e não dá certo. Você estabelece horários para cumprir determinadas coisas e aquilo não dá certo. Por isso que tudo que você for fazer, você coloca primeiro Deus, diga: se Deus assim o permitir, se Deus desejar, se Deus quiser, se Deus permitir eu farei, se Deus quiser eu irei, se Deus me viu lá, eu estarei lá. Porque coisa boa é você entender que está agindo dentro do tempo de Deus. Então ele se responsabiliza por cada passo que você der. Mas se agimos fora do tempo de Deus, então nós seremos responsáveis por cada cabeçada que dermos. Poderíamos entrar nisto quanto a namoro, quanto a casamento, quanto a mudança, quanto a mudar de um lugar para o outro, quanto vender uma casa, quanto a comprar. Deveríamos orar. Deveríamos esperar a inspiração de Deus. Deveríamos esperar uma confirmação do céu. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e se lá no passado ele agiu assim, como no caso de Gideão, que fez prova de Deus, se o Senhor é comigo, então eu quero ver isto acontecer. Eu quero que o Senhor mostre um sinal. Por que não procuramos ver os sinais de Deus? E estamos tão desprovidos de espiritualidade assim, a ponto de não podermos ver Deus cumprindo sua palavra, a ponto de não podermos ver Deus vindicando o ministério, vindicando a sua vontade, vindicando o seu apoio para com você, nas coisas que você vai realizar em sua vida. Será que não podemos ser como o povo da igreja primitiva, que esperava um toque da pomba, um toque do Espírito Santo? Será que não há sensibilidade suficiente em nossos corações para entendermos quando Deus fecha nosso coração para determinadas coisas, para não realizarmos, para não fazer a nossa vontade, nem a vontade de outra pessoa que nos extingue a algo? Oh, Moisés esperou isto. Ele se encontrou com a sarça ardente. Mas quando foi isto? Quando ele procurava, quando ele queria libertar Israel? Não, ele já tinha até esquecido um pouco daquilo. Ele estava mais preocupado de cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, cuidar das ovelhas, lá por cima dos montes. Mas enquanto ele despreocupou daquilo e começou a cuidar dos seus afazeres na sua posição de pai de família, de pastor de ovelha,
Então as coisas foram acontecendo e chegou o tempo de Deus cumprir sua palavra. Porque enquanto Moisés estava por cima dos montes cuidando de ovelhas, o povo de Israel estava clamando por libertação. Sim, 40 anos. 40 anos se passou desde que Moisés tentou libertar Israel. Tentou libertar com seus próprios meios, com a força física. O povo deseja, o povo pode ter em mim a esperança, então é hora. Quando ele começou a defender o povo, aquilo causou uma morte. O povo não estava clamando tanto por libertação naquele tempo, mas nestes 40 anos que Moisés ficou fora, meus amigos, Israel começou a clamar. Porque Faraó começou a apertá-los mais, era mais chicotadas, era mais falta de pão, a ração era pouca para eles, eram tratados como animais, amassadores de barro, e eles clamaram tanto que Deus disse para Moisés: chegou o tempo de libertá-los, porque o seu clamor chegou até mim. Sim. O tempo de Deus chegou exatamente na hora que o clamor do povo chegou diante de Deus. É o tempo da libertação. Muitos pensaram, muitos acharam que muitas coisas aconteceriam naquele tempo. Às vezes achamos que demorou muito. Quando falamos que tem se cumprido 40 anos da abertura dos selos, que Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 7, já chegou em seu cumprimento. Quando falamos que isto aconteceu há 40 anos atrás, as pessoas dizem: puxa, mas faz tanto tempo. Quanto tempo faz? 40 anos? E você acha que isto é muito tempo? É muito tempo para mim e para você. E de lá para cá, quantos têm preparado suas vidas? Quantos têm melhorado o seu grau de espiritualidade, sabendo que o tempo não será mais, que não haverá mais demora? E no tempo de Deus, quanto tempo faz? Se 1000 anos para Deus é como um dia, disse o profeta de Deus para o tempo do fim, 40 anos é como 2 minutos para Deus. Então isto diante de Deus acabou de se cumprir, acabou de acontecer. Vem? Quando falamos 40 anos que os selos foram abertos, que o Cordeiro abriu os 7 selos e deu os mistérios a entender ao 7º anjo, e ele passou aquilo para a igreja, para que ele então comece deste maná, comece destas revelações e começasse a profetizar para povos, nações e línguas. Esta é a obra rápida que o profeta disse que viria, uma obra rápida, uma mensagem tremenda que percorreria toda a terra. Isso é o ministério da noiva de Cristo. O Espírito e a noiva dizendo a mesma coisa: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E ela diz isso é com a sua vida. Por quê? Porque tem chegado o tempo de Deus. E se fazem 40 anos das revelações dos 7 selos. Isto no tempo de Deus não é mais do que 2 minutos apenas. Isto acabou de acontecer. Sim, meus amigos, quando se cumpriu o tempo de Deus, aí Deus revelou o seu plano a Moisés. Sim, se os selos foram abertos há 40 anos atrás, será que não chegou o tempo? O tempo de Deus revelar isto para você? Quantos que estão nesta mensagem? Quantos que estão nesta palavra? Quantos que estão lendo as literaturas? Quantos que estão estudando as escrituras, esta palavra profética, e ainda não sabe do que já aconteceu? E ainda não sabe do que já se passou? E ainda não sabe que a Bíblia, que aquela parte das escrituras tem chegado ao seu pleno cumprimento? Por que não sabe? Não chegou ainda o tempo de Deus revelar isto ao seu coração. Quando chegar o tempo de Deus revelar isto no coração do ministro, ele então se preocupará a levar a igreja a esta posição, a posição de obter fé de arrebatamento que está dentro dos 7 trovões. E os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Mas para que isto aconteça, tem que se chegar o tempo de Deus trabalhar comigo, trabalhar com você, trabalhar com o pastor, trabalhar com a igreja. Forçar isto é deturpar a natureza. Sim, quando se cumpriu o tempo de Deus, ele lhe revelou então seu plano a Moisés.
Agora Moisés havia ouvido tudo sobre a liberdade. E Deus lhe havia prometido que os libertaria. Porém, Moisés não duvidou da promessa. Só que naquele tempo, Moisés tentou fazer por si mesmo e falhou. E isto é o que tem feito a igreja. Tem tentado fazer por si mesma e tem falhado. Muitas vezes, temos tentado fazer coisas por nós mesmos quando não podemos encontrar o momento exato de Deus. Será que era o momento exato de fazermos? Será que é o momento exato de pôr para fora ou para dentro? Será que é o momento exato de comprar? Será que é o momento exato de vender? Será que é o momento exato de orar, de pedir? Ou é o momento exato de agir? Como fazer? Como saber o tempo próprio de realizar as coisas? Quando Jesus falou a respeito da destruição de Jerusalém, e perguntaram para ele, diz-nos quando será isto, que não será pedra sobre pedra, que não será derrubada. Jesus disse, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. E ele disse, quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, quem lhe entenda. E Jesus foi dando todos os sinais, dizendo o que aconteceria quando aquele tempo chegasse ao seu cumprimento. E ele disse que quando aquilo acontecesse, ele mostrou os sinais que aconteceria. E disse, quando vocês verem isto sucedendo, então quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte, quem esqueceu a capa em casa não venha buscar. Ora, e quando as palavras de Jesus se cumpriram, e por volta do ano 68 da era cristã, o general romano sitiou Jerusalém com seu grande exército, e houve aquela tremenda batalha, e todos ficaram aprisionados dentro do templo, dentro de Jerusalém, dentro da cidade murada. Jesus havia dito que quem estivesse no campo não voltasse, que orassem para que isso não sucedesse no inverno nem no sábado. Hoje, muitos dos nossos amigos chamados cristãos, que pregam determinadas doutrinas, colocam isto ainda para o futuro, dizendo que isto pode acontecer no dia de sábado, o arrebatamento, a vinda do reino de Deus ou no inferno. Guias cegos, pregadores cegos, falsos messias, não veem que isto estava relacionado com o povo de Israel, no tempo da destruição de Jerusalém, que já aconteceu. Jesus disse, orai para que não aconteça no sábado, nem no inverno, porque no inverno eles não conseguiriam fugir, com neve, com gelo, por todas as pradarias. No dia de sábado eles não poderiam fugir, porque a cidade de Jerusalém estaria fechada, os muros, portões eram fechados dia de sábado, para que eles não caminhassem mais do que uma determinada quilometragem, para não quebrantar a lei de Moisés. O general Tito sabia exatamente disso, como o inimigo sabe o que você pretende fazer, como ele sabe o que você crê, o que você acredita, em que você não pode falhar, do jeito que ele sabia, que é o ponto fraco de Daniel. Ele só poderia ser pego se fosse visto orando de manhã, meio-dia e à noite. Foi naquilo que ele tentou apanhar. Sim, como ele sabia que é o ponto-chave daqueles três hebreus, era exatamente não se prostrar diante de uma imagem. E foi nisto que o diabo tentou lhe apanhar. Ele sabe que o que você não pode fazer para não quebrar as escrituras é exatamente ali que ele vai tentar te subjugar. Se ele sabe que é a tua língua um ponto fraco, ele vai tentar te apanhar pelo falatório, pela fofoca, por falar da vida dos outros. Se ele sabe que o teu ponto fraco é os olhos, ele vai colocar tudo que não presta diante de você. Se ele sabe, ele conhece teu ponto fraco, ele vai te tentar apanhar nisso. Como o ponto fraco do povo de Israel era exatamente no dia de sábado, porque aí eles estavam fechados dentro de Jerusalém. E foi exatamente nesse dia que eles foram apanhados. Exatamente assim
e todos foram mortos. Ficaram sitiados sem poder sair nem entrar. E ali dentro foram morrendo aos poucos, morrendo de fome, comendo tudo. O historiador Flávio Joséfo nos diz que eles começaram a comer as copas das árvores, as raízes das árvores, e até que chegaram a comer os filhos uns dos outros. Começaram a guerrear entre si, até que não houve mais escapatória, e os portões foram derrubados, e todos foram massacrados, e o sangue pelas ruas de Jerusalém era como enxurrada em tempo de inverno, o sangue dos judeus derramados ali pelo exército romano, porque isto só morreu aqueles que não estavam apercebidos para o sinal do tempo. Os filhos de Deus, os verdadeiros cristãos daquela época, nenhum foram apanhados de surpresa. Eles, quando perceberam o sinal do tempo, eles escaparam antes. Eles não voltaram, eles não regressaram, não voltaram para Jerusalém. Mas enquanto isto, os sacerdotes proclamaram as pessoas, os fiéis, para irem ao templo para orar. A orar no templo, para clamar para Jeová, para clamar para Deus, para clamar ao Senhor, Deus Criador, que os livrasse do inimigo. E o problema é que não era tempo de oração. Era nesse ponto que eu queria chegar com vocês, nisto. Não era tempo de oração. Não era tempo de campanha. Não era tempo de pôr joelhos no chão. Era tempo de correr. Era tempo de agir. Era tempo de largar a cidade. E eles estavam preocupados realmente em clamar a Deus por misericórdia. E não era mais tempo de clamar misericórdia. Era tempo deles deixarem tudo de lado. Não era tempo de estar no templo, era tempo deles estarem escapando com suas vidas. Porque até nisto você tem que saber se é momento de oração, de pedir a Deus inspiração, ou de reconhecer que Deus já tem respondido tua oração, e você que tem que agir. Quantos que estão no leito da morte, que estão nos hospitais, que estão doentes nesse instante, e que chegam e dizem, orem por mim, eu estou com tal enfermidade, ore por mim, eu estou doente. Ora, nós temos aprendido dentro desta Bíblia de Deus que isto acontece porque nós não temos exercido ou exercitado a fé suficiente para a cura. Porque não é você, não é no momento que você pede que Deus vai te curar. Ele já te curou, porque Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído por nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos, no passado já. Pelas suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Ele já efetuou a salvação. Não, você não diz, Senhor, me salve agora, eu quero ser salvo agora. Ele já te salvou. Falta é você reconhecer isso. Ele já curou a todos. Mas nós... onde estará a nossa fé? Para quando a enfermidade vir sobre você, quando o germe da morte vir sobre você, você poder exercitar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e dizer, eu não preciso disso, eu não preciso estar doente porque Ele já me curou. Onde está esta fé? Precisa-se desta fé em atuação. Se toda a igreja, se todo membro do corpo de Cristo reconhecesse isso, e procurasse viver isto, tomar sua posição na palavra, não precisaríamos orar pelos enfermos, não precisaríamos ungir ninguém com óleo, mas tudo já foi efetuado. Você não precisaria vir ao altar para ser curado, só em ouvir a palavra. Aonde você está nesse instante, sentado, deitado, ou seja onde for, só em ouvir a ministração da palavra de Deus, isto tem que ser suficiente para te curar de toda enfermidade, para te livrar de toda dúvida, para te libertar de todo espírito contrário à palavra de Deus, porque não existe nada mais forte do que a palavra, porque ela é o próprio Deus. E quando a palavra está sendo ministrada, o que é isto? Precisamos entender que isto é Deus dirigindo-se a nós. Deus procurando viver através de nós. Deus procurando vivificar as letras desta Bíblia dentro de cada um de nós. Deus tem um tempo para tudo.
Ele tem um tempo. Sim, se você planta agora uma semente, há um tempo para plantar. E chegará o tempo de colher esta semente. Primeiro vem a chuva da primavera. Logo, em seguida, você vem o verão. Depois, a chuva do outono. E mais tarde, dependendo do lugar, a neve. Você não pode dizer que hoje planta seu trigo e amanhã vai colher o trigo. Não é assim. Deus tem um tempo. Hoje é o dia de pôr a semente na terra. Amanhã é o dia de você ir lá ver como está a terra, se está bem cuidada, se está sendo regada. Vai chegar o dia de você ver a semente brotar. Vai chegar o momento de você carpiná-la, de você tirar as ervas daninhas. Vai chegar o momento de você não poder mexer no tronco para não atingir a raiz. Até que chega o momento do amadurecimento, o tempo de colher a semente. Antes disso, é a mesma coisa de um aborto. Por isso que Jesus Cristo ainda não veio buscar a sua igreja. Existem algumas sementes predestinadas que precisam saber que são filhos de Deus, que não estão neste mundo por acaso, que a palavra da verdade, que a chuva de ensinamento precisa atingir esse terreno fértil, para que esta semente possa germinar, para que ela possa amadurecer, para que ela possa tomar sua posição no corpo de Cristo, porque ele não pode buscar uma igreja que não está pronta. A mensagem do tempo do fim, a mensagem profética, tem vindo para nos alertar, dizendo: aprontem-se, cuidem-se, escapem-se com sua vida, porque a volta de Cristo está próxima. A vinda de Cristo está próxima. Sim, meus amigos, Deus tem um tempo para cada estação e também tem tempos para a sua palavra se cumprir. Deus tem tempo para as estações e tem tempo para a sua palavra se cumprir. Nas Escrituras, há momento quando se diz: a presença do Senhor esteve ali para curar os enfermos. Ora, isto foi quando Jesus estava ministrando. Vê? E a presença do Senhor estava ali para curar enfermos. Já pregamos sobre isso, sobre esse assunto, sobre o tanque de Betesda. Oh, todas as vezes que aquele homem tentava ir, ou precisava do momento, era uma vez por ano que aquilo acontecia, quando o anjo de Deus descia para mover as águas, e todo aquele que descesse, o que descesse primeiro, era uma chance. Aquele que descesse naquelas águas era curado. E aquele homem passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, eram muitos anos que ele estava ali tentando. Não era o tempo. Ele não nasceu para ser curado pelas águas movidas pelo anjo. Ele nasceu, ele tinha sido predestinado. Deus já tinha estabelecido este plano antes do mundo existir, que aquele homem só poderia ser curado quando o próprio Deus estivesse ali em forma presente, em forma corpórea, para ele mesmo falar a palavra e dizer: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Amém. Ele ficou esperando tanto tempo, mas ele não se desenganou, ele não se desesperou. E quando Jesus disse: o que estás esperando? Por que estáis aí? Ele disse: olha, todas as vezes que a água se move, alguém mais rápido que eu entra lá, não tem ninguém para me pôr lá. Ele não tinha enfermidade de morte. A sua enfermidade, por certo, deixava paralítico, alguma coisa assim. E Jesus disse: levanta-te, toma teu leito, vai para a tua casa, porque este era o tempo. Foi quando Jesus estava ministrando e a presença do Senhor estava ali para curar enfermo. Vem? Em outro tempo, a presença do Senhor não estava ali para curar. Nos damos conta, então, que Deus leva a cabo todo o seu tempo. Vem? E Moisés falhou em encontrar o tempo limite de Deus. Sabe o tempo limite? Estica uma corda e você estica, coloca força. Vai chegar o momento que quando chegar o limite, ela vai até seu limite.
No limite, ela dá até um som, como uma corda bem esticada. Quando você ultrapassa aquele limite, ela se rompe. Ela não aguenta mais do que seu limite. Você não aguenta mais do que o seu limite. Todos nós temos limites como seres humanos. Você aguenta desaforos até certo ponto. Porque chega um momento que aquilo atingiu o teu limite máximo. Tem o limite mínimo e o limite máximo. Se um elevador está lá escrito que aguenta 600 quilos, você não vai colocar os 600 quilos. Você coloca 500 e pouco, 550. Está ali escrito que 600 é o seu limite. Possa ser que ele aguente 650, seria o seu limite máximo, já se rompendo. Mas você não vai querer chegar nem sequer no limite mínimo, porque você sabe o perigo que aquilo é despencar de tantos andares. Agora, se você sabe que a sua esposa tem um limite mínimo de aguentar as coisas antes de estourar, não queira chegar nesse limite, porque aí você vai ouvir poucas e boas. Se você sabe que o seu marido ele tem um determinado limite sobre uma determinada coisa, em determinado gesto, em determinado comportamento, você não vai querer atingir esse limite. Porque você sabe, se você atinge o limite mínimo, aquilo pode crescer até o limite máximo. E depois você não vai querer ver a corda arrebentar. Você não vai querer ver a corda arrebentar. É a mesma coisa que a afinação de um instrumento. Ele tem o seu limite. Cada instrumento tem o seu limite. Um tem um tom muito grave, então ele aguenta tanto estico, mesmo que depois de afinado, dê a mesma nota ou dê a mesma afinação universal. Mas tem outros que o limite, a madeira, a estrutura é diferente. O seu som já é um pouco agudo e é diferente. As cordas já não precisam ser tão esticadas para dar afinação universal. E é que às vezes você é tão esticado, você às vezes é tão esticado em determinadas coisas, é tão metódico, ou é tão limitado, e você acha que todos têm que ser afinados por você. Ou estão todos errados. Ou todos é como você ou estão errados. Ou todos pensam como eu ou estão errados. Você não tem que ser como ninguém. Eu não tenho que ser como você. Você não tem que ser como eu. Agora todos nós precisamos ser como Cristo. Aí está a chave do cristianismo. Todos têm que ser afinados por Cristo, ter a vida de Cristo e esperar o tempo de Cristo, o tempo limite de Cristo. Não queira ultrapassar. O profeta disse que quando o homem ultrapassa a linha divisória entre a graça e o juízo, não resta mais misericórdia para esta pessoa, porque ele ultrapassou a linha divisória que limite, e ela é tão fina que não pode ser vista, enxergada. Isto é o que mais se faz. Os homens abusam da graça, as pessoas abusam da graça e ultrapassam a linha divisória. Quando Deus apresentou para ele na sarça ardente, veja, e ele se deu conta de que o que lhe faltava estava ali na sarça ardente. Quando ele se encontrou na sarça ardente, ele se deu conta que o que lhe faltava estava ali. Quando o homem se encontra com a palavra de Deus, ele se dá conta que o que ele precisava está ali na palavra. Você já deve ter andado por muitos lugares. Quem sabe participou de muitas reuniões. Quem sabe foi líder em outros lugares. Quem sabe você já esteve em muitos grupos religiosos chamados cristãos. Mas você sabia que faltava alguma coisa. E quantas vezes você quis mudar os outros irmãos? Você via alguma coisa errada e queria mudar as pessoas, ensinar algo diferente que as pessoas não estavam vendo, e você se deu mal, você não conseguiu, apenas causou confusão entre as pessoas, foi tido como fanático, como louco. Por quê? Tentando assim, você só causará morte, só causará problema entre as pessoas. Foi isso que Moisés tentou fazer lá no Egito, antes de se encontrar com a sarça ardente. Mas quando ele se encontrou com a sarça que não se consumia, com aquele fogo ardente ali e não consumia a sarça, ele pôde ver que tudo que ele precisava estava ali. Qualquer homem que tem uma estrutura religiosa e que está gemendo neste mundo de pecado, como estava Ló dentro de Sodoma e Gomorra, quando ele se encontra com esta palavra, quando ele se encontra com esta mensagem profética, ele então descobre que tudo que ele ansiava está bem diante dele. Não tem você sentindo isto, você que me ouve nesse instante?
depois de muito você gemer com religiões formais e frias, que não traz para você o verdadeiro Espírito Santo, que não vivifica a palavra dentro do seu coração, e depois que você ouviu esta programação, depois que você ouviu esta mensagem, isso não mexeu com tua alma, isso não mexeu com teu coração, não tem visto você que é diferente de tudo aquilo que você estava acostumado a ouvir? Esse é o tempo limite. Não ultrapasse, não demore mais, não passe deste ponto. Chegou o momento de você reconhecer que Deus está te chamando, não para uma nova igreja, não para uma nova religião, mas está te chamando para que você reconheça que chegou o tempo de Deus agir, de Deus trabalhar na sua vida, de Deus trabalhar na tua casa, na tua família, na tua alma. Chegou o momento limite de Deus te chamar para que você procure saber, descubra qual é a sua posição no corpo de Jesus Cristo. Para que você nasceu? Para que você veio ao mundo? Procure saber a sua posição, porque agora é o tempo de Deus fechar o círculo, fechar a sua obra aqui na terra. Eu creio que isso tem muito que ver conosco hoje. Muitas vezes intentamos levar a cabo o programa por nós mesmos, porém falhamos em receber que estava na sarça ardente. Pregadores, você tem feito isso? Tem você tentado fazer a obra de Deus por você mesmo? Não gostou de determinadas coisas e abriu uma própria igreja para você? Colocou um nome ali bem mirabolante, começou a defender aquilo com unhas e dentes, sem ter ido à sarça ardente? Não quer você ir na sarça ardente neste dia? O que seria hoje ir diante da sarça ardente para ouvir a voz do grande eu sou? Procure sua posição em Cristo. E Cristo diz para você neste dia: arrependei-vos cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e aí sim você pode receber os dons do Espírito Santo. Aí o fogo de Deus, a sarça ardente, não vai arder no arbusto apenas, vai arder em você, na sua vida, em suas determinações, em suas decisões, em suas palavras. Não queira fazer a obra de Deus por você mesmo. Caso contrário, você vai falhar em receber o que está na sarça ardente. A sarça ardente está aí tão ardente quanto antes. A palavra de Deus está mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se alguém está falhando em ver a obra de Deus, é porque está fazendo por seu próprio meio. A revelação direta da vontade e do tempo de Deus tem que vir para o coração dos seus filhos. Do que serviria você plantar hoje e aquilo se apodrecer? Ora, não sucederia nada. Sim, veja, o clima frio mataria o germe de vida. Não funcionaria. Tem que esperar o tempo para que haja um processo. Quando Moisés se deu conta da palavra genuína de Deus e o tempo de Deus e a revelação para levar tudo aquilo a cabo, então ele viu que chegou a hora. Ele voltou direto para o Egito tão rápido quanto pôde, porque sabia que Deus havia prometido libertação e o tempo da libertação havia chegado. Agora Moisés estava vivendo primeiro a palavra, ele viu primeiro a palavra. E a palavra de Deus lhes havia prometido libertação. E está você ouvindo a palavra? Esta palavra está prometendo para você libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Está você reconhecendo o tempo de Deus? Reconhecendo o dia e sua mensagem? Nos dias de Jesus, não puderam entender o tempo de Deus. Era o tempo de Deus estar na terra. E por eles não poderem ver, não poderem entender, o mataram, o crucificaram, o desprezaram. Em nossos dias, Deus tem enviado sua mensagem. Tem enviado o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Este era o tempo dos mistérios de Deus se cumprirem em nosso meio, em nossos dias. Tem você visto o tempo de Deus? Como está você nesse tempo de sua peregrinação? Está você invocando por Pai aquele que, se a acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um?
Se você está invocando este Pai, o Pai das luzes, no qual não há variação nem sombra de dúvida alguma, está você invocando? Como você está? Pelo menos já teve o nome deste Pai invocado sobre a sua vida na hora do seu batismo? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo? Veja as palavras de Pedro em sua primeira epístola, no seu capítulo 1, versículo 17. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vindas são a hora do seu juízo. É tempo da Igreja de Jesus Cristo, dos santos de Deus, dos eleitos e predestinados para dia e hora da palavra de Deus se manifestar, e que tem se manifestado. É tempo destas pessoas procurarem descobrir, ver onde é o lugar que precisam estar encaixadas dentro da Igreja verdadeira de Deus nesses últimos dias. É tempo de você se posicionar na palavra, se posicionar em Cristo e descobrir que assim como Deus e Cristo são um, Deus e você tem que se tornar a mesma coisa. Do jeito que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quando você toma esta posição nas Escrituras, o Espírito Santo em você testifica a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Que o Senhor vos abençoe. É a minha petição no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós cremos que a Tua palavra é a verdade e que isto, Senhor, não veio somente para nós, mas também para as outras pessoas que precisavam saber destas coisas, entender esses ensinamentos. Precisamos, ó Deus, descobrir o que o Senhor quer de nós hoje, neste momento, o que precisamos fazer e o que precisamos realizar. Não queremos ficar além, nem tampouco ficar aquém. Queremos estar no centro do Teu conhecimento, no centro da revelação dos mistérios. Ó Deus, faz-nos, ó Pai, dignos disso. Um que é digno tomou o nosso lugar. E, portanto, nós cremos que o Senhor tem nos representado durante todo este tempo como perfeito diante de Deus, diante da majestade divina. Nós cremos na Tua manifestação em nosso meio. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pode nesse instante abençoar a cada um de nós. Nós temos observado, Pai, o que o Senhor tem feito por Israel, em Israel, através dele. Ó Pai bendito, o Teu servo profeta disse, se quisermos saber a hora, nós olhamos o relógio. Se queremos saber o dia da semana, olhamos para a folhinha na parede. Mas se quisermos saber que tempo é este que estamos vivendo, um tempo profético de Deus, precisamos olhar para Israel, porque eles são o ponteiro no grande relógio de Deus. Deus bendito, faça com que cada um dos Teus eleitos possa reconhecer que não temos mais tempo para frente. O tempo tem chegado, tem se cumprido os dias da profecia das Escrituras, quando todas as coisas seriam esclarecidas, todos os mistérios seriam entregues para a Tua igreja. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, ajuda cada um dos eleitos, cada membro do corpo de Cristo, aonde eles estiverem nesse instante, que a Tua palavra os alcance como uma verdadeira chuva de ensinamento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor vos guarde. Ansiosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Leituras gratuita. Entre em contato conosco e receba nossos CDs de mensagens gratuitamente. Evangelização. www.doutrinadamensagem.com